Boa noite, amada igreja, graça e paz, em nome de Jesus. Antes da palavra de Deus, nós vamos ter uma participação especial. Nosso irmão Lucas e Helena, um casal, e também a nossa irmã Kelly. Então gostaria de passar a palavra agora para o nosso irmão Lucas, que estará conduzindo esse momento. Boa noite, irmãos. É uma grande alegria estarmos aqui para louvar o nome do Senhor e nós vamos cantar a música Consagração. E a gente gostaria de convidar os irmãos para cantar juntamente conosco, mesmo de suas casas. Então, adore ao Senhor juntamente conosco. Te agradecemos, Senhor, pelo que Tu és em nossa vida, Pai. Te agradecemos por todas as bênçãos derramadas, Senhor. Te agradecemos porque Tu és um Deus maravilhoso, Pai. Também nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que nós estamos passando. Sabemos que tudo é feito de acordo com a Tua vontade, ó Pai. Te pedimos proteção para os nossos irmãos que estão em casa, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um, ó Pai. E que a mensagem que vai ser trazida fale com os nossos corações, ó Pai. Tudo isso que eu te peço, oro e agradeço em nome de Cristo. Amém. Amém. Que possamos realmente consagrar as nossas vidas ao Senhor. Vamos passar para o momento agora da palavra de Deus, da pregação. Semana passada nós olhamos o dia a dia da igreja primitiva. Olhamos Atos capítulo 4, do versículo 32 ao 37. Hoje nós iremos continuar olhando o dia a dia da igreja primitiva, só que agora no capítulo 5, verso 1 ao 11, e a parte 2. Nós tivemos um momento de alegria, um momento onde é descrito ali de muita comunhão, um compartilhar de bênçãos e ajuda, e também observando o agir de Deus naquela igreja. Agora nós vamos olhar não mais o amor altruísta, foi o que realmente nós estudamos na semana passada e olhamos algumas expressões do amor altruísta. Hoje
nós entraremos no amor egoísta, que é o oposto do amor altruísta. Semana passada vimos as expressões do amor altruísta, que aquela igreja ela era unida, ela era desapegada aos bens materiais. Aqueles irmãos amavam os perdidos. Olhamos também que eles eram liberais na ajuda, imparciais também. E por último, olhamos que eles são generosos, na vida de Barnabé ali exemplificada. Essa igreja, meus queridos, como eu disse, era uma igreja muito unida, uma igreja abençoada. Mas isso não quer dizer que aquela igreja era perfeita, porque ela não era perfeita. É triste, mas ainda continuamos na condição de pecadores. É difícil para nós avaliar o quanto do homem caído permanece no homem regenerado, enquanto esperamos o céu, aguardamos o nosso encontro com o Senhor Jesus Cristo. Somos ainda carentes da misericórdia de Deus, da sua graça, mesmo fazendo parte da igreja de Deus. Como disse, hoje nós iremos estudar o amor egoísta, e o texto de hoje relata a história de Ananias e Safira, sua esposa, e nos informa que mesmo entre os crentes continua havendo tentações fortes para o pecado. Vamos ler o texto de hoje? Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 5, verso 1 ao 11. Acompanhe a leitura da palavra de Deus. Diz assim: Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Verso 6. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendeste por tanto aquela terra? Ela respondeu: Sim, por tanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Vamos orar? Querido Deus, que nesse instante a Tua palavra toque nos nossos corações. Que possamos estar abertos, ó Deus, para ouvir o que o Senhor tem a falar com cada um de nós em especial. Que realmente venhamos ter um desejo no nosso coração de praticar e não apenas ouvir a Tua palavra. Nos instrui, ó Pai, segundo a Tua sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Amados, esta é a história da mentira que foi punida com a morte. Infelizmente, fizeram parte da vida da igreja primitiva momentos como esse. E faz, hoje em dia, parte da igreja momentos como esse também, tristes. Problemas foram aparecendo no caminho, trazendo dificuldades e consequências sérias na vida de alguns irmãos, de alguns crentes e também da igreja. E é o que nós vemos hoje, consequências sérias na vida de alguns irmãos que vivem no pecado e que não se arrependem. E também a própria igreja acaba sofrendo. Não é diferente dos dias de hoje. Olha o verso 1 do capítulo 5, o termo entretanto. Esse termo ele vira realmente a chave da vida comunitária da igreja. Por quê? Esse termo entretanto é uma conjunção adversativa que designa oposição. Então, o que nós estávamos estudando e vimos na vida de Barnabé, nós veremos agora o oposto.
Barnabé entregou a sua oferta de coração puro, de uma intenção realmente sincera de ajudar o próximo. E aqui agora nós não vemos isso, nós vemos o oposto. É exatamente isso que nós vamos estudar. Esse gesto nobre de Barnabé suscitou em Ananias e Safira inveja. Eles queriam impressionar a igreja com a sua oferta. O comportamento foi semelhante, de fato foi semelhante, mas o coração deles escondia outras intenções. Isso sim é expressão de um amor egoísta, o que nós vamos falar hoje. Sabe o que é um amor egoísta, meus amados? Amor egoísta é um amor calculista, que prevê tudo, que quer prever tudo, que analisa bem as vantagens e as desvantagens. Isso é sim um amor egoísta. Foi exatamente isso que Ananias e Safira fizeram. Calcularam tudo, observaram como que eles poderiam se beneficiar desta situação. Isso é um amor egoísta. Uma hipocrisia maligna dentro da igreja. Eles cobiçaram a mesma honra de Barnabé. Como escreveu George MacDonald, algo muito interessante, preste muita atenção nessa frase, diz assim: metade da infelicidade do mundo decorre da tentativa de aparentar em lugar da tentativa de ser. Infelizmente, muitos apenas aparentam e não são. E essa frase aqui me chamou muita atenção, por isso que eu quis trazer aqui para os irmãos. E Jesus chamou isso de hipocrisia. Hipócrita, quem age desta maneira, que significa simplesmente usar uma máscara, desempenhar um papel aí como ator, como atriz. O pecado deles não foi reter parte do valor ali do montante, mas sim a pretensão, a hipocrisia, a mentira. Eles fingiram que estavam dando um valor integral quando na verdade não estavam. Gostaria de fazer 6 observações nesse texto aqui que expressa o amor egoísta. Na verdade, algumas observações vão trazer isso, essa ideia de amor egoísta. Mas antes, gostaria de tratar um pouquinho a respeito da igreja, falar algumas observações sobre a igreja. Primeira observação que eu quero tratar é que a igreja ela não é perfeita. A igreja não é perfeita. Como vemos aqui nesse texto, existem pessoas que amam, mas de forma egoísta. Nós sabemos que a igreja não é perfeita. Isso não é novidade para ninguém. Eu gostaria de tratar um pouquinho sobre isso, porque muitos estão usando isso como pretexto para continuarem pecando. A igreja não é perfeita. Fazer o quê? Não tem muito o que fazer. Então, muitos estão usando isso como pretexto para continuarem pecando. O problema é que hoje as igrejas estão coniventes com o pecado. Estão fechando seus olhos para o que realmente precisaria ser tratado. Muitas lideranças não tratam o pecado, muitos pastores estão se omitindo, têm medo de perder aquele irmão envolvido na igreja, que é uma influência positiva, que está envolvido ali na liderança de, por exemplo, ministério de música, que toca e canta, e influencia muitos jovens, mas está vivendo a vida de pecado. E aí o pastor, então, a liderança prefere não mexer, não tocar nesse irmão por causa dessa influência positiva. Muitas igrejas vivem essa realidade, já ouvi relatos disso. Muitos têm medo de mexer no pecado porque aquele irmão é generoso ao dizimar. Tem um envolvimento muito forte nas ofertas e nos dízimos da igreja. E então a liderança, o pastor não quer incomodar esse irmão porque pode perder algo que da sua perspectiva é importante. Ou outra possibilidade, porque deixam o pecado acontecer na igreja e não tratam, é porque a liderança está em pecado. Porque há pecado na liderança, então não há por que eles quererem mexer em um pecado, porque senão serão tratados também. Tem medo de perder o irmão, perder aquele irmã generosa no dízimo, aquele irmão envolvido, influente, e também porque pode estar acontecendo alguma situação pecaminosa na liderança da igreja. Então, meus queridos, nós precisamos prestar muita atenção nisso e cuidar da igreja de Deus. Prestar atenção, você que é líder da igreja, se atente a isso. Existe também o oposto a isso. Aqueles que acham que na igreja ninguém pode pecar, que a igreja ela é perfeita.
Ninguém pode pecar, o pastor não pode errar nunca. Aquele líder jamais não pode pecar, não pode errar. Se errar, eu saio da igreja, não admito. Tem gente que vive esse extremo. E para esses que assim vivem, interpretam a vida eclesiástica, a vida na igreja dessa maneira, é fácil condenar Ananias e Safira. De olhar para Ananias e Safira e olhar assim e falar, nossa, mas como são pecadores eles. Porque não tem um senso correto do que a igreja é composta de pecadores. E de fato nós precisamos examinar a nossa própria vida e não a dos outros. Nós não precisamos viver aí olhando a vida dos outros. É claro que a Bíblia sim trata dessa questão de julgar a igreja, disciplina, sim, mas não ficar olhando a vida dos outros e ficar querendo achar erro na vida de ninguém. Nós precisamos olhar para a nossa vida se estamos praticando aquilo que nós professamos. Olhando agora para esse amor egoísta, dentro aqui do texto, nós observamos que eles pecaram contra a igreja, contra o Espírito Santo e contra Deus. Eles não pensaram nisso, porque é um amor egoísta. Eles mentiram para a igreja, mentiram para Deus, mentiram para o Espírito Santo. Eu fico imaginando o desgaste espiritual e emocional de Pedro, tendo ali que confrontar o pecado na vida de Ananias e de Safira. Nós temos a imagem que Pedro simplesmente recebeu aqueles irmãos, primeiro Ananias e depois Safira, e então ele viu e direcionado pelo Senhor, falou, você mentiu, está mentindo, aqueles aí vão te levar, como se fosse uma coisa tão simples. Não, foi algo desgastante, emocionalmente, fisicamente ali, espiritualmente. Foi algo simples. Ananias morreu na frente de Pedro. Houve um desgaste emocional, espiritual, de Pedro e de toda a igreja também. Não foi algo simples. Imagine essa cena, irmãos. A pessoa morrendo na hora que vai entregar uma oferta. É interessante a gente observar isso também, que abalou a igreja. Pedro ele viu a consequência do pecado, a morte imediata, viu a igreja sendo abalada, temor tomando conta, todos perceberam o que acontecera ali. Não podemos esquecer jamais que somos corpo de Cristo. E o que acontece na vida de um afeta todos nós. Afeta todos nós. E tudo indica aqui que Ananias e Safira, eles eram cristãos, sim, genuínos, crentes, filhos de Deus, porque Deus estava tratando com eles ali. E isso que ocorreu, de fato, afetou a igreja. 1 Coríntios capítulo 12, verso 26 e 27, diz assim, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Então, meus queridos, se um sofre, todos sofrem. A igreja aqui sofreu. Ela se abalou, sim, porque houve uma situação anormal na igreja. Imagine hoje acontecendo isso. Terceira observação das 6 que eu vou falar hoje aqui é que eles planejaram pecar. Eles planejaram pecar. Verso 1 e 2. Eu queria agora que você desse uma olhadinha aí no verso 1 e no verso 2, mas a parte A do 2. Dá uma olhadinha na parte A do 2. Mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço. Em acordo com a sua mulher, eles planejaram o pecado. Eu costumo dizer, irmãos, que o pecado na vida de um crente deve ser um acidente, não algo planejado, não algo premeditado. Deve ser um acidente. E Ananias e Safira aqui, eles conversaram, eles planejaram, eles fizeram um acordo, um conluio para pecar. Organizaram todos os detalhes do pecado que cometeriam. Precisamos tomar muito cuidado com os acordos que nós fazemos. Amós capítulo 3, verso 3 diz o seguinte, será que 2 andarão juntos se não estiverem de acordo? Vou repetir, será que 2 andarão juntos se não estiverem de acordo? Muitas vezes nós estamos andando juntos ali com aquele determinado irmão ou irmã ou um familiar que é cristão, mas está vivendo no pecado, mas se você está junto, você está de acordo com ele. Talvez você não esteja repreendendo, corrigindo, mas você está de acordo. É isso que diz aqui. Será que 2 andarão juntos se não estiverem de acordo? Não tem como. Então tome muito cuidado com os acordos que você pode estar
fazendo e nem está percebendo aí que está concordando com esse pecado e com esse erro. Eles concordaram, prestem bem atenção, em não falar a verdade. E meia verdade é mentira inteira, irmãos. Meia verdade é mentira inteira. Eles planejaram agradar a homens e não a Deus. E esse exemplo eles não tomaram dos apóstolos, Pedro e João principalmente. Por quê? Porque Pedro e João, quando estavam diante ali do Sinédrio, eles disseram para todos que eles iriam obedecer a Deus e não a homens. Então a igreja ali não tinha um exemplo de covardia, muito pelo contrário, de ousadia dos apóstolos. Mas eles procuraram agradar a homens e não a Deus. E o interessante é que eles viviam sem vergonha nas suas casas. Não tinham vergonha nenhuma de pecar, de planejar em sua casa. Mas quando eles saíam da sua casa, abriam a porta da sua casa, então ali a máscara entrava em cena. A cara de santo, de fiel, entrava em cena. Nós falamos agora há pouco sobre ser ator e eles agiram como um ator de fato. Ela como uma atriz excelente. Então nós vemos aqui que eles procuraram agradar a homens, vivendo apenas de aparência. Aparência. Eu fico imaginando a cena, eles indo até esse local de reunião da igreja primitiva. Nós não sabemos exatamente onde que era. Mas fica imaginando, dentro de casa ali, eles estavam conversando e planejando o pecado, e Ananias vai primeiro, então sai. Quando ele sai da porta, ali na casa dele, sai, então entra aquele ator, aquela cara de piedade, aquele homem fiel, com a sua oferta. E aí, quando ele entra ali naquele local de reunião da igreja, então mais ainda, e os irmãos estão ali reunidos, e ele então fala e depois deposita aos pés de Pedro e dos apóstolos a oferta. Imagine a cena. Um ator de primeira, talvez ele ganhasse até um Oscar. Você, um ator tão bom. E Safira do mesmo jeito. Mas, meus queridos, como diz um ditado popular e muito conhecido, um dia a casa cai. Um dia a casa cai. Lucas capítulo 12, verso 2 e 3 diz assim: não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que vocês disserem às escuras será ouvido em plena luz, e o que disserem ao pé do ouvido no interior da casa será proclamado dos telhados. Olha o que diz a palavra de Deus lá em Lucas capítulo 12. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Eles se esqueceram que nada fica encoberto diante de Deus. Meus queridos, eles planejaram pecar. O que eu digo para mim e para você, para todos nós, refletimos sobre isso, que o pecado na nossa vida ele tem que ser um acidente, não um conluio, não algo premeditado. Observamos também, em quarto lugar, que eles deixaram Satanás encher o coração deles. Olha aí na sua Bíblia o verso 3 e o verso 4. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo. Não vou ler o 4, porque aqui o 3 é que destaca que eles deixaram Satanás encher o coração. Queridos, dentro dessa questão de Satanás agir na vida da igreja, de crente, nós precisamos tomar muito cuidado. Satanás ele tentou, sem sucesso, derrotar a igreja com ataques externos, buscando calar os apóstolos ali no Sinédrio. Levantou líderes, autoridades para fazer calar os apóstolos. Nós já estudamos isso. Só que não teve sucesso. Só que nós sabemos que Satanás ele não desiste fácil. Ele não para. Ele vai até ele conseguir, de alguma forma, destruir e afetar a igreja, afetar o corpo de Cristo, afetar o crente. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Ele não vai desistir fácil. Satanás, ele sabe como enganar mentes e corações dos membros da igreja. Sabe muito bem. Mesmo de cristãos sinceros, mesmo de cristãos fiéis, firmes na igreja, ele pode sim realmente enganar mentes e corações desses irmãos. Então todos nós precisamos
nos revestir da armadura espiritual. Sempre está protegido, porque ele está procurando algum cristão para atacar, que está desprotegido em alguma área da sua vida. Então, por isso que nós precisamos nos revestir dessa armadura de Deus. A palavra de Deus diz em Efésios 6:11, vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Olha só o texto, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Meus queridos, nós precisamos realmente nos revestir dessa armadura, porque senão Satanás vai observar em mim e em você, se nós estivermos vacilando, uma brecha para então armar uma cilada e nós vamos cair, porque nós estamos desprotegidos. Nós não estamos revestidos com essa armadura espiritual. Então vá olhar depois Efésios e estude um pouquinho sobre a armadura de Deus e como nós devemos usar. O cristão ele corre perigo, sempre sofrendo ataques, sempre. Talvez você nem perceba, mas no seu trabalho você esteja sofrendo um ataque de Satanás e não percebeu. Às vezes ele usa uma situação, uma pessoa e ainda você não se deu conta que é artimanha, ciladas de Satanás. Tome cuidado, preste muita atenção. Ananias e Safira aqui, eu fico lembrando daqueles desenhinhos de quando eu era criança, o demoninho de um lado, o anjinho falando do outro, não faça isso, aí o demoninho faz. Uma guerrinha, e é isso que acontece hoje, meus queridos. É isso, Satanás ele está aí falando, tentando destruir lares, pessoas cristãs fiéis, está tentando destruir. Nós precisamos tomar muito cuidado e nos atentar a isso e nos revestir da armadura espiritual. Ananias, olha só isso, já estava morto e enterrado. Safira não sabia. Você acha que Satanás iria sussurrar para ela e falar assim, olha, já enterraram seu marido, ele morreu lá porque ele mentiu, não vai não, fica aqui, não fala nada. Ele não está nem um pouco preocupado. Ele quer a destruição, ele quer a morte dos crentes, ele quer realmente acabar, como diz lá em João. O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Jesus veio para dar vida em abundância, mas o ladrão, Satanás, veio para destruir, para matar, para roubar a alegria. Então nós precisamos sim levar a sério isso e nos revestir da armadura de Deus. Não deixe Satanás encher nunca o seu coração, meu querido. Peça a Deus sabedoria, força, que o Espírito Santo de Deus há de realmente direcionar as nossas vidas e nos fortalecer, o Senhor através das suas palavras. Nós estamos meditando diariamente, nós somos alimentados. O problema é que muitas vezes nós estamos sedentos da palavra de Deus porque nós não lemos. As pessoas não leem mais a Bíblia, não estudam, não se aprofundam, estão sedentos, não sabem qual o caminho trilhar, como fazer, como realizar. E então estão susceptíveis ao ataque de Satanás. Cuidado para você não ser um crente assim. Em quinto lugar, nós podemos observar que Deus, ele realmente corrige o pecado. Olha o verso 5, parte A. Dá uma olhadinha aí. Deus corrige o pecado. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou. Isso é o verso 5, a parte A. Agora o 10, a parte A. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Deus corrige o pecado. Aqui podemos observar claramente que Deus não vai tolerar pecado. Uma hora ou outra, ele vai agir, sim. Ele é misericordioso. Claro, Deus é um Deus amoroso e misericordioso. Ele é paciente? Também, sim, é paciente. Ele dá chance aos seus filhos se arrependerem? Também dá chance. Dá chance, sim. Não ache que Deus está fazendo aí vista grossa ao pecado. Ele não está. Porque ele é amoroso, paciente e aguarda os seus filhos se arrependerem. Não pense que ele está fazendo vista grossa ao pecado, porque ele não está. Deus corrige o pecado, sim. Sabemos que o salário do pecado é a morte. Como diz Romanos 6:23, nenhum pecado passará desapercebido aos olhos de Deus. Ele vai corrigir. Eclesiastes capítulo 12, verso 14, o último versículo do livro de Eclesiastes diz assim, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Deus trará a juízo todas as obras. Deus vai tratar
Deus vai corrigir o pecado. Deus concede a oportunidade para arrependimento. Isso aconteceu com Safira. Pedro já sabia, mas ele perguntou agora para ela: tem certeza que você vendeu por esse valor? É uma oportunidade que Deus deu a ela de arrependimento, de confessar o seu pecado. Mas ela continuou firme, ouvindo Satanás, deixando Satanás encher o seu coração. Deus, ele é rico em perdoar. Deus, ele é misericordioso, rico em perdoar. Como lemos em Jó, ele não despreza o homem. Ele é grande em compreensão. Ele não despreza nenhum homem. E ele é grande em compreensão, então ele vai ouvi-lo. Se você precisa se arrepender de algum pecado, se você precisa confessar algum pecado, ele vai compreender, sim. Não ache que Deus vai corrigir como Ananias e Safira sempre. Não, não é assim que Deus age, assim, não. Como que seria a igreja? Deus aguarda arrependimento. Se não acontece, claro que ele vem e corrige. Porque ele ama os seus filhos. Deus corrige o pecado dos seus filhos. A correção da parte de Deus. Hebreus capítulo 12, verso 6, diz assim: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Veja, o Senhor corrige a quem ama. É um Deus amoroso, mas é um Deus que corrige e que trata o pecado. Açoita, como diz aqui, açoita todo o filho a quem recebe. Se você é filho de Deus que está ouvindo essa mensagem agora, se você estiver vivendo no pecado e não está se arrependendo, ele vai te açoitar. Ele vai corrigir, porque ele te ama. É isso que diz o verso. Porque o Senhor corrige a quem ama. Ele só vai corrigir quem ele ama, seus filhos. E o interessante também a gente observar que 1 Pedro 4,17 diz assim: porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Meus irmãos, o juízo começa pela casa de Deus. Nós estamos vivendo um período onde é difícil. O período que Jesus viveu aqui sendo perseguido, humilhado, nós estamos vivendo. O crente hoje ele é perseguido, humilhado, desacreditado. Nós estamos vivendo esse período. Né? E aqui diz claramente que o juízo começa pela casa de Deus, a tratativa. Esse capítulo de Atos, irmãos, ele não descreve um caso de disciplina eclesiástica. Nós não podemos confundir isso. Não é uma ação de disciplina eclesiástica. É um grande exemplo de julgamento pessoal de Deus. É algo que Deus tratou, ele decidiu. Foi um julgamento pessoal. Não foi a igreja reunida, Pedro e os apóstolos conversaram e vamos tomar decisão, então você vai morrer por causa disso. Não, não foi nada disso. Foi Deus em que agiu, foi Deus, foi um julgamento pessoal de Deus. Hebreus capítulo 10, verso 30 e 31 diz: o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus julgará o seu povo. Deus não vai deixar passar nenhum pecado aí, como se eles não estivessem sabendo ou fazendo vista grossa. Deus vai corrigir o pecado. E a morte deles serviu para alertar todos que não iria tolerar dissimulação em sua igreja. Eu fico imaginando, queridos, se Deus matasse os dissimuladores religiosos de hoje, quanta gente restaria nas igrejas? Quanta gente restaria nas igrejas? Se Deus decidisse matar os dissimulados religiosos. É algo para a gente pensar. Então, meus amados, Deus, ele corrige e ele espera também um arrependimento. Ele é misericordioso. E o texto de 1 João 1,9, ele pode se encaixar na sua vida hoje, na vida de todos nós, obviamente, se encaixa, se enquadra, porque nós precisamos confessar os nossos pecados, mas se você está vivendo o pecado, vivendo no pecado e não se arrependeu ainda, você pode se arrepender, confessar o seu pecado, porque ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É isso que diz lá. Nós pecamos todos os dias, sim, nós erramos. Mas continuar vivendo no pecado propositalmente, premeditar o erro, o pecado,
é o que Deus não admite. Deus vai corrigir, principalmente esses que fazem conluio para pecar. E a mentira é uma dessas, porque a pessoa planeja mentir, a pessoa mente, planeja. Está ali fazendo algo premeditado, vou mentir, para não ter problemas maiores. Então é algo premeditado a mentira. Não é um acidente, como nós falamos, o pecado deve ser um acidente, mas a mentira não é um acidente, é algo premeditado, que é pensado, né? Algo pensado. Então, meus queridos, nós precisamos lembrar que Deus, Ele ama seus filhos e vai corrigir. E Ele também espera arrependimento. Ele espera que os seus filhos confessem seus pecados. Por último, quero falar para os irmãos qual foi então o resultado dessa correção de Deus na vida da igreja. Essa última observação é interessante. Veja, o verso 11. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. E sobreveio grande temor em toda a igreja. Por quê? Porque talvez a mentira tivesse pouco presente ali na igreja, no meio dos irmãos. Houve grande temor, morreu porque mentiu. E agora? Aumentou o temor. Um grande temor sobreveio à igreja. Porque eles viram que Deus tratava o pecado. Foi uma grande onda de temor piedoso que se espalhou ali por toda a igreja. E o interessante é que foi fora também, porque esse relato ficou conhecido fora. As pessoas testemunhavam, contavam o que aconteceu. E isso também gerou um grande temor fora da igreja. E esse elemento, irmãos, de temor a Deus deve estar presente na vida do crente sempre. Não só no momento em que Deus corrige um filho seu que ama. Não somente em um só período da nossa vida, em momento de dificuldade, não. Nós devemos temer o Senhor sempre. Hebreus capítulo 12, verso 28 e 29 diz: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável. Nós devemos servir a Deus de modo agradável. E olha agora que interessante, com reverência e temor, com um profundo respeito. Nós devemos tratar tudo que se refere a Deus e as coisas espirituais, essa igreja, tudo com grande temor, reverência. Porque o nosso Deus é fogo consumidor, diz aqui Hebreus capítulo 12, verso 29. Deus é fogo consumidor. Então a correção de Deus serve de exemplo para outros. Serve de exemplo para outras pessoas observarem que Deus, Ele leva a sério a nossa vida. E o pecado que nós cometemos também, ele se entristece. A intenção de Deus não é assustar ninguém quando ele corrige um filho seu. Não, a intenção de Deus não é assustar, é simplesmente cumprir a sua palavra. Infelizmente, muitos não levam a sério a questão da mentira, que foi o pecado que eles cometeram, uma grande mentira, hipocrisia. Se tornaram um grande ator aqui, Ananias, e uma bela atriz, Safira. Queridos, quantos cristãos ainda usam a mentira como opção? Quero fazer uma pergunta sincera para você. Você usa a mentira como opção na sua vida? Algo que nós precisamos avaliar. A mentira é uma opção? Eu estava pensando sobre isso e lembrei de uma historinha que eu já contei na igreja, você deve se lembrar, de um jovem que foi se aconselhar com o pastor, chegou no gabinete e eles começaram a conversar e o jovem bem animado, ali com o pastor conversando, de repente o jovem olhou para a janela e falou assim: pastor, olha uma vaca voando. Aí o pastor, o quê? Uma vaca voando? Aí o pastor foi lá para a janela e cadê essa vaca voando? Cadê? Aí o jovenzinho começou a dar gargalhada e rindo, tirando aquela onda, né, com o pastor. E o pastor olhou para ele, ficou sério, disse: meu querido jovem, eu prefiro acreditar que tem uma vaca voando do que um crente mentindo. Isso é para nós pensarmos um pouquinho sobre falar a verdade. Certa vez eu estava falando com um irmão, eu não vou falar o período aqui para não identificar a igreja, e eu, conversando com ele, perguntei se a esposa estava próximo dele. E quando eu perguntei isso, a esposa falou ali em voz alta,
Eu disse que eu não estou aqui. Fala que eu estou em casa. E o mais triste foi que o marido aceitou essa mentira da esposa e respondeu para mim com a cara bem sincera. Não, ela está em casa, ela não está aqui não. Infelizmente, essa irmã, ela subestimou a captação do celular. Achou que quem estava ali do outro lado da linha, não iria ouvir. Mas eu ouvi e eu fiquei muito triste. Infelizmente, para muitos, a mentira é uma opção. Esse texto nos faz lembrar quem é o pai da mentira. Quem é o pai da mentira? É Satanás. João capítulo 8, verso 44. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Satanás é o pai da mentira. Então, quando você mente, você está se associando a Satanás e às suas práticas, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Meus queridos, que nós possamos de fato observar que Deus, ele corrige o pecado, ele ama os seus filhos, ele dá oportunidade realmente para arrependimento. E nós colhemos sim resultados positivos da correção de Deus aos seus filhos. Gostaria de concluir contando a história de um pastor, ele dando um testemunho dele. Ele estava no início do seu ministério, mas a igreja estava crescendo e então a igreja decidiu construir um templo. Eles estavam animados e o arquiteto organizando tudo, a igreja já estava sendo erguida e chegou um momento da frente da igreja. E o pastor chamou o arquiteto e falou assim, olha, arquiteto, eu quero uma fachada linda, uma fachada grande, uma fachada que chame a atenção da igreja, que mostre que aqui é uma igreja. E ele começou a pedir aquela fachada linda. E então aquele arquiteto olhou para aquele pastor. O pastor é uma bênção, ele conta o testemunho dele em um dos seus livros. E aquele arquiteto olha, então, para aquele pastor, fica ali analisando aquela fala dele, e ele diz o seguinte, olha o que esse arquiteto respondeu. De maneira alguma farei isso. A igreja representa a verdade e a honestidade. E qualquer projeto meu não será apenas de fachada. Olha o que esse arquiteto falou. Ele continuou. Um edifício deve dizer a verdade, não fazer de conta que é outra coisa. Que interessante, meus queridos, a resposta desse arquiteto. Ele não iria fazer uma fachada que não fosse a verdade, que não representasse a verdade. Esse foi o pecado de Ananias e Safira. Eles ergueram uma grande fachada que lhe custou a vida. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 3, verso 9. Porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavoura de Deus, e edifício de Deus. Nós somos edifício de Deus, meus amados. E eu fico pensando nessa história que eu acabei de falar aqui, deste arquiteto, que realmente uma bênção, a atitude dele. Ele diz que um edifício deve dizer a verdade. Eu quero perguntar para você, você é um edifício de Deus? Qual a fachada que você tem levantado? Qual a fachada que você tem construído nesse edifício? Que é a sua vida diante do Senhor. Que possamos avaliar as nossas vidas e não agir como Ananias e Safira. Não viver um amor egoísta, calculista, interesseiro, mas que possamos desenvolver um amor altruísta. Nós vimos nessas duas mensagens, domingo passado e hoje, o dia a dia da igreja primitiva. A igreja primitiva, ela era uma bênção, sim. Era uma igreja abençoadora, sim. Mas também era uma igreja que tinha pessoas que pecavam. Todos eram pecadores, como a minha igreja, como a sua igreja. Que Deus nos ajude a desenvolver o amor altruísta. Um amor sincero pelo próximo, um amor verdadeiro e não um amor egoísta. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Que Deus nos ajude e nos dê sabedoria para realizar a sua vontade. Em nome de Jesus. Uma boa noite a todos e até
domingo que vem com mais uma mensagem no livro de Atos. Sinto em minha alma, não é porque olho ao meu redor, este gozo sinto em minha alma, é porque eu amo ao meu Senhor. Não olhe circunstância, olhe seu amor, Seu grande amor, não me guio por vistas, alegre estou. Não olhe circunstância, olhe seu amor, seu grande amor, não me guio por vistas, alegre estou. Que a terra não floresça e a vide não dê o seu fruto, ainda que os montes se lancem ao mar e a terra trema, hei de confiar. Não olhe circunstância, olhe seu amor, seu grande amor, não me guio por vistas, alegre estou. Não olhe circunstâncias,